Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rinaldo Zamay e eu sou músico na Orquestra Rock. Vou contar um pouquinho da minha trajetória musical para que vocês me conheçam melhor. Eu sou de São Caetano do Sul e comecei a estudar música na Fundação das Artes aos 5 anos de idade. Aos 7 anos, eu e a minha mãe nos mudamos para o interior, para a cidade de Pedreira. E foi então que eu comecei a estudar violão, cavaquinho e teclado. Aos 10 anos, eu ingressei na banda da cidade, a Corporação Musical Santana, onde eu comecei a estudar trompete, trombone, instrumentos de percussão também. Depois, aos 11 anos, eu ingressei nos estudos de violino. Então, de lá para cá, o violino se tornou meu instrumento principal, onde eu comecei a tocar em orquestras jovens e também atuava nas bandas da região. Aos 18 anos, eu ingressei na faculdade, na Unesp, para fazer bacharelado em violino. Me formei em 2009 e depois fiz uma pós-graduação em regência, com capacitação para docência. Sempre trabalhei na área musical, tocando em eventos, orquestras, casamentos e também com aulas. Aulas para projetos sociais, prefeituras e aulas particulares também. Também atuo como regente e arranjador. Neste vídeo eu vou abordar o tema sobre os instrumentos de corda. Vocês já ouviram falar em cordas friccionadas, cordas dedilhadas? Então, nós temos algumas curiosidades interessantes para passar para vocês nesse vídeo. Todos vocês conhecem esse instrumento aqui? Esse instrumento aqui se chama cavaquinho. Ele é um instrumento tipicamente brasileiro, onde nós usamos ele para tocar samba, tocar choro, né? Principalmente música brasileira. É muito utilizado, tá bom? Qual que é a funcionalidade dele, né? Esse instrumento é um instrumento muito utilizado para fazer o acompanhamento, a base, né? Então, quando a gente toca os acordes, né? Isso daqui nós chamamos de acorde, quando nós tocamos várias notas ao mesmo tempo e fazemos uma base aqui, né? Mas teve um cidadão brasileiro que ficou muito famoso por tocar o cavaquinho, que foi Valdir Azevedo. Ele tirou o cavaquinho dessa função de acompanhamento para uma função solística, uma função melódica, né? Vocês devem provavelmente conhecer o Brasileirinho. Acredito que todos vocês já ouviram essa melodia. Essa é uma melodia muito famosa do Valdir Azevedo, que deu ao cavaquinho essa outra função de também ser um instrumento solista. Ele é um instrumento um pouco limitado para fazer o solo, por quê? As cordas dele, nós começamos com uma corda grave, que é um Ré, e a corda aguda dele é o Ré, oitava acima. Temos algumas músicas que têm notas mais graves do que esse Ré, então algumas músicas fica complicado da gente fazer o solo no cavaquinho. Por isso que ele é pensado para ser mais um instrumento de acompanhamento. O cavaquinho, nós consideramos ele um instrumento de corda dedilhada, né? Onde nós dedilhamos para o som ser produzido, né? Ou podemos talvez chamar de cordas palhetadas, né? Porque eu estou utilizando também uma palheta para produzir o som desse instrumento, tá bom? Muito parecido com o tamanho do cavaquinho, nós temos o bandolim. O bandolim ele tem esse formato, né, mais de pera, diferente daquele formato que nós vimos do cavaquinho, que é mais parecido com um violão. Tá? O bandolim, ele já, diferente do cavaquinho, a função dele é uma função mais solística. Né? Ele é um instrumento pensado mais para fazer as melodias do que os acompanhamentos. É possível fazer acompanhamento no bandolim? Também é possível. Tá? Dá certo também. Mas ele é mais utilizado para fazer as melodias, tá bom?
Então ele é muito utilizado para se tocar músicas de chorinho, principalmente, tá? Algumas bandas utilizam também o bandolim para fazer acompanhamentos de música popular brasileira. Às vezes a gente encontra também algumas bandas que utilizam o bandolim. Uma característica interessante do bandolim é que ele tem a mesma afinação do violino, né? Então, um grande responsável por popularizar o bandolim no Brasil foi Jacó do Bandolim. Nós temos, assim como temos para o cavaquinho o Valdir Azevedo, temos para o bandolim o Jacó, tá? O Jacó, na verdade, ele começou com um violino, mas ele não se adaptou muito, né, com o arco, e aí ele pegou uns grampos de cabelo da mãe dele e começou a dedilhar, né, a pinçar as cordas do violino. E aí, na verdade, eles perceberam que ao invés de tocar violino, ele queria mesmo era tocar um bandolim. Uma coisa interessante é que o bandolim ele é composto de cordas duplas. Então, se vocês observarem, nós temos duas cordas sol, duas cordas ré, duas cordas lá e duas cordas mi. Isso ajuda a potencializar a sonoridade do instrumento, né? Então, nós temos duas cordas vibrando ao mesmo tempo, né? Então, isso vai ajudar a dar uma potência maior para a sonoridade desse instrumento. Agora eu tenho aqui um violão. O violão é um instrumento muito popular brasileiro, né? Grande parte dos nossos amigos, né, usam o violão para tocar em churrasco, né? Aqueles músicos que não têm a música como profissão, que são músicos amadores, né? Normalmente sabem tocar um violão. Por quê? Foi um instrumento muito popularmente difundido no nosso país. O violão ele tem a característica de ser dedilhado, né? Nós usamos os dedos para fazer as melodias, né? Então nós utilizamos os dedos, que faz com que esse instrumento seja considerado um instrumento de corda dedilhada, tá bom? Diferentemente do tamanho do bandolim e do cavaquinho, vocês podem perceber que as casas desse instrumento ela é um pouco maior, né? Então o som também desse instrumento vai ser mais grave, tá bom? E ele tem 6 cordas, tá? Mi, Si, Sol, Ré, Lá e o Mi, tá bom? O violão, ele tem a mesma afinação da guitarra, né? Então, a mesma posição que nós podemos fazer no violão, nós também podemos reproduzir na guitarra, porque são afinações iguais, tá? Existem algumas músicas que às vezes nós usamos outras afinações, tá? Mas, de uma maneira geral, a grande maioria das músicas nós usamos a afinação tradicional. Muito bem, agora eu vou apresentar o violino, que é o instrumento que normalmente eu toco na orquestra rock. O violino, assim como o bandolim, ele tem a mesma afinação, Sol, Ré, Lá e Mi. Ele é um instrumento de corda friccionada. Por quê? Para a gente produzir o som, nós usamos o arco. Então nós friccionamos para que esse som seja produzido. E aí nós temos a produção do som do nosso violino. O violino nós também podemos tocar com a corda dedilhada, mas a grande maioria do tempo nós utilizamos o arco para produzir o som, né? Como recurso para friccionar essas cordas. Por isso que nós denominamos ele como um instrumento de corda friccionada, assim como o contrabaixo acústico, né? O violoncelo e a viola. Para que vocês possam agora perceber a similaridade desses dois instrumentos, eu vou então dedilhar a corda Mi do violino e a corda Mi do bandolim. Corda Lá e corda Lá. Corda Ré e corda Ré. Corda Sol e corda Sol. Percebam que é a mesma frequência. Claro que o timbre é um pouco diferente porque são dois instrumentos diferentes, mas a frequência do som é a mesma. E a posição que nós usamos para tocar os dedos são muito parecidas, né? A diferença é que o violino ele não tem os trastes, né? Que determina as casinhas onde nós
colocamos o dedo. No violino, nós não temos esses traços, então nós precisamos localizar a nota através do nosso ouvido, escutando aquilo que a gente está tocando e ajustando para a gente tocar afinado. Agora eu vou mostrar para vocês a viola. Veja que é muito parecida com o violino, né? Qual que é a diferença da viola? É um instrumento um pouco maior do que o violino e ela tem uma corda mais grave que o violino. Ela tem uma corda dó, mas ela não tem a corda mi fininha do violino, que é esse som. As outras 3 cordas, elas são iguais. Então nós temos a corda lá do violino, corda lá na viola, corda ré no violino, corda ré na viola e corda sol no violino, corda sol na viola. Tudo bem? A diferença é, a viola é um pouco maior e ela tem a corda dó, e o violino é um pouco menor e tem a corda mi. Muito bem, pessoal, espero que esse vídeo possa ter tido utilidade para vocês, que vocês possam ter conhecido um pouquinho mais da família das cordas, né? E que isso vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Toda vez que vocês assistirem uma apresentação, um show, vocês vão se lembrar dessas informações. Então, um grande abraço. Tchau, tchau.